Salmo 19, Salmo de Davi, nos fala no verso 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Destacamos neste salmo os versos 3, quando o salmista diz: não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Aqui encontramos a questão do silêncio. O silêncio, ele também tem um som. E este som, nem todos conseguem ouvir. Poucos dão valor e apreciam o silêncio. Especialmente nos dias de hoje, onde existem tantos barulhos, o silêncio de um lugar, por exemplo, um lugar num campo, ou um lugar retirado, é muito importante apreciarmos. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Daí podemos deduzir que o importante é saber quando devemos ou não silenciar. Quando às vezes estamos em silêncio, muitas pessoas, através de expressões faciais, elas demonstram, falam através dessas expressões o que estão sentindo nos seus corações. Daí, o silêncio, ele também é uma conquista, como o salmista dizia aqui neste Salmo 19. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. E depois ele diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O silêncio é diferente do mundo que alimenta o barulho, o ruído, e daí nós vemos neste salmo um Deus silencioso, um Deus que não faz alarde, um Deus que não toca trombeta. E dessa maneira, ele fala coisas de muita importância, como diz aqui no verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Depois de falar que os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que é uma revelação geral que Deus demonstra da sua criação. Aqui encontramos nas palavras do salmista uma revelação especial, quando ele fala: por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Devemos também aprender o segredo de aquietar o interior. Muitas das vezes o homem não consegue ficar a sós. O homem tem medo da solidão. Daí o homem ter a sua televisão, o seu rádio, a sua internet. Isso provoca barulho. E se ele pudesse silenciar, mas muitas vezes esse silêncio o atrapalha. E ele quer ficar num lugar de ruído. Mas precisamos aprender a silenciar. Moisés, por exemplo, ficou 40 dias em silêncio. Seu rosto brilhava. E ele tinha um coração calmo. Quando quebramos o silêncio, muitas das vezes falamos de coisas que abrigamos no coração. O salmista Davi, depois que cometeu o pecado do adultério e da morte de Urias, o seu coração se calou devido ao pecado e ele quebrou este silêncio, dizendo das suas feridas da alma. Encontramos no Salmo 32, 34, 38, o salmista falando, são salmos de penitência, e ele reconhecendo o seu pecado, como no Salmo também 39, ele pôde dizer no verso 2, emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. E no Salmo 38, verso 13, ele diz, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Eram as palavras do salmista diante do seu pecado. E ele clamou do fundo da sua alma. Ele falou depois de ficar um grande tempo em silêncio. Quando o Senhor Jesus Cristo orientou os seus discípulos da maneira de como deveriam orar no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele disse a respeito da oração em Mateus capítulo 6, verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Dessa maneira, Deus estava, através de Jesus Cristo, nos orientando de como deveríamos orar no secreto, num quarto, não usar de vãs repetições, mas estar conversando com Deus. Uma personagem que o Antigo Testamento nos mostra foi Ana. Ela comparecia à presença de Deus e estava orando ali no templo, e o seu maneira de orar era mexer com os seus lábios em silêncio, de uma maneira tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas, no silêncio da sua alma, o Senhor a ouviu e realizou aquilo que ela tão pedia ao Senhor, que era um filho. Daí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo nos orienta que devemos orar sem cessar. A oração, nós recebemos a força, a energia, o poder para caminhar pelos desertos da vida. Um grande exemplo que encontramos também no Antigo Testamento é o exemplo de Elias. Depois que ele teve aquele encontro com os 400 profetas de Baal, de Azera, ele foi ameaçado por Jezabel, e o profeta então se retirou para um lugar longe. E ali, no Monte Horebe, ele teve um encontro com Deus. Ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou no monte de Deus. E ali, Deus disse para ele se pôr neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E foi aí que Deus falou com Elias. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? No silêncio, Deus falou para com Elias. Daí, podemos dizer que o silêncio não é apenas para os monges, para os eremitas, mas o silêncio, muitas das vezes, é para silenciar o nosso interior. E o silêncio é um estado de alerta, de escuta. O nosso espírito torna-se sensível, como o som de um violino que é tocado. Daí,
o salmista, entendendo disso, ele pôde dizer a respeito da criação de Deus: não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, isto é, no oposto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E essa sua voz é a voz do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho tem sido proclamado, tem sido pregado por toda a face da terra. E é importante nós ouvirmos essa palavra. O Senhor Jesus, escrevendo às igrejas da Ásia, ele sempre terminava dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ele diz na sequência: mas digo, porventura não ouviram? Você, prezado ouvinte, você tem ouvido a mensagem do Evangelho? E Paulo falava isso a respeito de Israel. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Falando de Israel, que Israel tinha rejeitado a justiça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa voz que ecoa por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo, sejam ouvidas na sua alma e que o Espírito Santo de Deus possa gravá-las em seus corações. É a nossa oração nesta manhã. Oremos. Senhor, que possamos também aprender com o silêncio, a estarmos em silêncio, a saber ouvir em silêncio. Que realmente este ato seja uma prática nas nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus, especialmente na oração, como diz em Romanos capítulo 8, verso 26, quando nós não sabemos o que falar, o que pedir, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sejam a nossa ação diante de um Deus vivo, um Deus atuante, um Deus que se manifesta de tantas formas e maneiras. Que o Senhor possa estar ensinando a cada um de nós a sua maneira de agir. E suplicamos por aqueles que ainda não tiveram o privilégio de terem a conversão nas suas almas, que abram seus corações e que convidem o Senhor Jesus a terem uma união vital, especial com eles. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.